Aleluia. Paz do Senhor para todos, amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Vamos ler o verso de número 9, o verso de número 10 e o verso de número 11. Êxodo 19, verso 9, 10 e 11. Se tiver algum fundo, irmã, puder nos ajudar, é a bênção de Deus. Se não tiver, não tem problema. Segundo livro que escreveu Moisés, segundo livro que nós conhecemos como Pentateuco, que é o livro de Êxodo. Aliás, é o segundo, sim. Levítico vem depois, né? Livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, capítulo de número 19, verso de número 9, 10 e 11. Que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: E eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo e sobre o monte Sinai. Bem, tome seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, que o Senhor é maravilhoso. Agradeço a Deus, agradeço mais uma vez ao pastor Luciano pela oportunidade, confiança, aos nossos amados que têm orado e intercedido por nós, pela nossa casa, nossa família, que Deus os abençoe grandiosamente. Nós deveríamos, ser todos os dias grato a Deus, porque todos os dias o Senhor Deus, Ele nos dá do seu livramento. E nós temos que não só agradecer a Deus, mas também agir com um espírito de gratidão, E as nossas ações e atitudes, elas têm que ser de acordo com aquilo que Deus faz em nossas vidas. Só o fato de nós estarmos respirando é uma bênção, um milagre de Deus em nossas vidas, Isso não falando ali do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. É muito bom poder estar na casa do Senhor, a buscar a presença de Deus para as nossas vidas, Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é muito bom estar aqui. E Deus, Ele está presente em nosso meio. Quantos aqui acreditam nessa noite que Deus está presente? Faça assim com a sua mão. Glórias a Deus. Das pessoas que acreditam que Deus se faz presente em um culto, em uma celebração como essa, existem aqueles que acreditam não porque necessariamente ele está sentindo ou sentiu a presença de Deus no culto, na celebração. Há casos e ocasiões em que a gente não sente tanto aquela presença assim. Mas não significa que Deus não esteja presente. E acredita-se porque está escrito na Bíblia. E então ele acredita, ele lê a Bíblia, ele conhece as Sagradas Escrituras, acredita na Bíblia. Então ele acredita e sabe que Deus está presente. Só que existem aqueles que acreditam que a presença de Deus, ela está no ambiente, porque ele sente a presença do Senhor. Ele sente a manifestação do Espírito Santo, e então ele acredita duas vezes, Uma porque está escrito e ele crê na Bíblia, e outra porque ele sente a presença de Deus. Então, de fato, Deus está presente em nosso meio. E nós queremos isso pela Bíblia Sagrada, e porque também nós sentimos a sua presença. A Bíblia nos diz que, lá no livro de 2 Crônicas 5,14, que quando Salomão, ele construiu ali o templo, e foi então inaugurar o templo, a Bíblia diz que a presença de Deus invadiu o templo, invadiu o ambiente. A presença de Deus estava ali dentro, de maneira que os sacerdotes que estavam ali em seu ofício, vieram a cair por terra. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Mesmo o sacerdote tendo se santificado diante do Senhor, eles não conseguiram ficar de pé por causa da presença de Deus naquele ambiente. Agora, por que então a presença de Deus estando lá, ninguém conseguia ficar de pé, e nós, estando num culto, numa celebração como essa, nós conseguimos ficar de pé? Não é o mesmo Deus? Não é a mesma presença que se manifestou lá? Mas se é o mesmo Deus que estava lá, quando Salomão, ele construiu o templo,
E é o mesmo Deus que está aqui. Então por que lá eles não conseguiam ficar de pé e aqui na igreja nós conseguimos ficar de pé? Em 1949 aconteceu um avivamento, um dos maiores avivamentos da história, num lugar chamado Ilhas Hébridas. Segundo a história, segundo documentários, existem reportagens da época, né? A presença de Deus invadiu aquelas ilhas, as Ilhas Hébridas, de uma maneira extraordinária. Segundo a história, eles estavam orando, buscando pela presença de Deus. E então, de repente, em um determinado dia, a presença de Deus, ela veio sobre o lugar, sobre aquele lugar, e a casa em que as pessoas estavam orando naquele momento, ficaram totalmente iluminadas, e somente as casas. Diz que as casas, elas começavam a tremer por causa da presença de Deus. As pessoas que andavam pelas ruas, os vizinhos, né, que andavam pelas ruas, mesmo não sendo cristãos, eles caíam por terra diante da presença de Deus, chorando por causa da manifestação da presença de Deus naquela ocasião. Segundo o documentário, diz que as delegacias, elas ficaram cheias naquele dia, porque as pessoas chegavam nas delegacias para poder confessar os seus pecados. Tamanha era a presença de Deus na vida delas, que elas sentiram naquela ocasião, que elas sentiram algo muito grande dentro de si. Não se conseguia ficar de pé naquela ocasião, os que conseguiram chegar até uma delegacia, as delegacias da época. Mas o interessante é que lá a presença de Deus fez com que as casas tremessem. Eu já orei, obviamente, eu oro na minha casa todos os dias e eu sinto a presença de Deus na minha casa, mas a minha casa nunca tremeu. Você já sentiu a presença de Deus na sua casa também? E você sabe que a sua casa também não tremeu. Mas espera aí, não é a mesma presença? Não é o mesmo Deus? Ou será que o Deus que se manifestou lá em 1949, nas Ilhas Hébridas, era um e o Deus que se manifesta na nossa casa é outro? Então por que eles sentiram a presença de Deus lá dessa maneira? Por que as casas lá tremeram? E as nossas casas não tremeram ainda. Em 1906, um pastor de aproximadamente 35, 37 anos, conhecido como William Seymour, ele foi o protagonista, né? Logicamente falando no sentido humano, de um avivamento extraordinário também, conhecido como Avivamento na Rua Azusa. Essa rua ficava ali na Califórnia. E este jovem pastor estava em sua casa orando e buscando a presença de Deus. Estava ali com ele também alguns irmãos buscando a presença do Senhor. E tem relatos também, tem notícias em jornais da época de que de fato aconteceu. A presença de Deus invadiu aquela casa de uma maneira tão grande que todos que estavam ali começaram a chorar, foram batizados no Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, e ficaram por 3 dias e 3 noites gritando em línguas estranhas por causa da presença de Deus. As pessoas que se chegavam até aquela casa e os curiosos que tentavam entrar na casa, caíam por terra naquele mesmo instante, por causa da presença de Deus que estava ali. Segundo as reportagens, o tremor foi tanto naquela casa por causa da presença de Deus, que ela desabou sobre todos aqueles que estavam ali buscando ao Senhor. E sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Absolutamente nada. Ninguém se machucou, não se feriram. Porque era a presença de Deus, e a presença de Deus ela é perfeita. Então eles saíram dali e foram para a Rua Azusa, onde aconteceu um dos maiores avivamentos da história. Mas lá no livro de Êxodo, no capítulo 40, e o verso de número 35, nos conta uma passagem onde Moisés não pôde entrar no tabernáculo, porque a presença de Deus estava ali. Ninguém podia entrar no tabernáculo, porque era a presença de Deus naquele ambiente. Nem mesmo Moisés, que falava com Deus face a face, como qualquer um fala ao seu amigo, aquele que a sua face brilhava, porque estava diante da presença de Deus, não pôde entrar no tabernáculo. Sabe por quê? A presença de Deus estava lá. Agora outra pergunta: como que lá na casa de William Seymour, em 1906, na Califórnia, as pessoas conseguiam entrar entrar naquela casa? Tá certo que eles caíam na presença de Deus, mas eles conseguiam entrar. Só que aqui Moisés não conseguia entrar. Nem mesmo Moisés, ninguém podia entrar no tabernáculo.
Mas não era o mesmo Deus? Então por que a presença de Deus lá na Califórnia, eles conseguiam entrar no ambiente, e aqui, neste caso, em Êxodo 40, verso 35, ninguém podia entrar no ambiente? Se era o mesmo Deus, e se era a mesma presença. Isaías, capítulo de número 6, diz que ele viu a Deus sentado em um alto e sublime trono. O texto nos diz que o querubim que estava ali, eles cobriam o rosto com duas de suas asas, porque estavam na presença de Deus. Só que Isaías não cobriu o seu rosto. Isaías viu Deus assentado no trono. E agora pergunta, quem é que senta num trono ao contrário? Ninguém. Isaías viu Deus de frente a frente. Só que lá em Êxodo 33, 23, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse a Moisés: ninguém vai conseguir me ver e viver. Eu vou passar, minha glória vai passar, eu vou colocar minha mão sobre ela para que você não veja. Depois que tudo tiver passado, a minha glória, eu tiro a minha mão e você me verá de costas, mas de frente você não pode me ver, porque ninguém vai me ver e vai continuar vivo. E como que Isaías viu? Então Deus ali sentado no trono. Não é a mesma presença, não é o mesmo Deus. A teologia ela tem uma explicação para isso, e uma resposta, que é o quê? Existem níveis da presença de Deus. E isso é notório, não só de acordo com esses relatos históricos que ora eu mencionei, não só de acordo com o que nós aprendemos e encontramos dentro da palavra de Deus, mas nós sabemos disso também no nosso dia a dia. Existem lugares e momentos que estão marcados na sua mente e no seu coração, em que você sentiu a presença de Deus de uma maneira extraordinária, como também existem momentos em que você sabe que você sentiu uma presença mínima da parte do Senhor. É o mesmo Deus e a presença é a mesma, mas existem níveis diferentes da presença de Deus. E esses níveis da presença do Senhor, ela acontece segundo o querer de Deus e também segundo o nosso buscar. Quando nós nos propomos a buscar a presença de Deus, o Senhor Deus se propõe a manifestar a sua presença sobre as nossas vidas. Então, se alguém quer ter acesso à presença de Deus, deve-se buscar a presença do Pai, porque Ele não vai trazer a presença até você se você não buscar por ela. E buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Se aqui tem alguém que quer buscar da presença de Deus para a sua vida, levanta a sua mão nessa noite e adore e bendiga o nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então existem níveis da presença de Deus. E teologicamente falando, nós podemos aprender e entender que existe a presença de Deus em um primeiro nível, vamos dizer assim, conhecido como presença subjetiva. E um segundo nível, conhecido como presença objetiva. E um terceiro, como presença absoluta. E um quarto, como presença mais do que absoluta. A presença subjetiva de Deus é aquela que nós entendemos por onipresença. Ou seja, Deus está em todo lugar, em todo o ambiente. Deus está aqui nessa noite, nesse momento, é óbvio que Ele está, porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Antes de você chegar aqui na igreja, Deus estava? Óbvio que Ele estava. E quando você sair daqui, a luz se apagarem, as portas se fecharem, Ele vai estar aqui? Vai estar aqui. Porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar, em todo ambiente. Deus está agora ali na rua? Está, óbvio que está. Ele vai estar amanhã? Vai. Ou Ele esteve ontem? Esteve também. Deus está num prostíbulo, numa casa de prostituição? Deus está. Numa boate? Deus está? Ele está também. A Bíblia nos diz, Salmo 139, que Ele está também no inferno. Até no inferno Deus está. Sabe por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E essa é a presença subjetiva de Deus. Ninguém sente ela, mas Ele está lá. Porque é um nível de sua presença. É a sua onipresença. Então nada foge dos olhos de Deus e de sua presença, como diz o salmista lá, né, em 139. Para onde eu fugirei da presença de Deus? Lá nos altos céus Ele está, no profundo mar Ele está, no inferno Ele também está, em todo lugar Deus está. Mas ali não se sente a presença de Deus. Mas existe o segundo nível, que é a presença objetiva. E a presença objetiva de Deus, ela acontece quando nós nos prontificamos a buscar ela.
A presença objetiva de Deus é aquela que acontece, por exemplo, num ambiente de culto, de adoração a Deus. Sabe por que você às vezes sente a presença de Deus e às vezes o irmão que está do seu lado não sente nada? Porque é a presença objetiva de Deus. E a presença objetiva é óbvio, o nome diz tudo, ela tem um objetivo, e é o que? Atingir aquele que está buscando por ela. Então é normal você estar quente, fervoroso ali na presença de Deus, durante um louvor, por exemplo, e o irmão que estiver do seu lado mais frio que uma geladeira. É normal isso acontecer. E vice-versa, porque é a presença objetiva de Deus. Deus está lá na esquina agora, Ele está. Sua presença subjetiva. Qualquer um que for lá não vai sentir nada. Mas se você for lá e começar a orar, a adorar o Senhor, a presença objetiva de Deus, ela começa a se manifestar, e você vai sentir ela. Se alguém passar do seu lado, talvez ele não sinta nada. Porque a presença ela é objetiva. E o objetivo é atingir aquele que está buscando, que está clamando por ela. Mas existe a presença absoluta de Deus. E a presença absoluta de Deus, ela causa um grande impacto. Se ela estivesse aqui nessa noite, nesse momento, essa presença absoluta de Deus, ninguém conseguiria ficar de pé. Seria igual aconteceu lá no templo. Quando foi inaugurado, ninguém conseguia ficar de pé. E dependendo do nível, ninguém conseguiria mais entrar aqui. Porque seria a presença absoluta de Deus. Foi isso que aconteceu nas Ilhas Hébridas. Foi isso que aconteceu lá na Califórnia, na Rua Azusa. Foi isso que aconteceu. A presença absoluta de Deus. Todos que passavam perto sentia. Podia ser pessoa cristã ou não cristão, sentia algo porque era a presença absoluta de Deus. Mas existe um quarto nível, que é a presença mais que absoluta. É a presença de Deus lá no reino celestial. A Bíblia nos diz que os céus e a terra não pode comportar a glória e a presença de Deus, porque a presença mais que absoluta do Senhor, ela não se encaixa em qualquer lugar, porque ela está acima de toda a criação. Quando Moisés, ele poderia ter acesso a essa presença, Deus falou: você não vai poder ver. Eu vou ter que colocar as minhas mãos sobre ela, para que você não morra. E depois que a presença absoluta de Deus passou, ele tirou sua mão e Moisés conseguiu ver a Deus de costas. Isso demonstra a grandeza do nosso Deus. O teu Deus é maior do que a tua luta, do que o teu problema. Não existe alguma coisa que seja impossível para Deus. As suas dificuldades não são nada diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem uma presença que nenhuma criatura, nenhuma criação pode suportar. É o nosso Deus, bendito e exaltado seja Ele. Glória a Deus. Aleluia. E a propósito, há um propósito na presença de Deus, na manifestação de sua presença. Deus não vai manifestar sua presença à toa, só por manifestar. Mas, aliás, tudo que Deus faz tem um propósito. Você lembra que Deus abriu o mar vermelho? Está escrito na Bíblia, nós sabemos disso, lembramos dessa passagem. Qual que é outra passagem que Deus abriu o mar vermelho, justamente o mar vermelho? Nunca mais aconteceu. Porque existia um propósito. Deus ele não faz as coisas sem propósito nenhum. Ele não vai ficar abrindo o mar vermelho e fechando todo dia, porque não há propósito nisso. Então Deus faz as coisas segundo o seu propósito. Então se não houver nenhum propósito, Deus ele não faz. E a presença de Deus, ela tem um propósito. E quando você clama e busca por ela, há um propósito ali. Que é o que? Manifestar a presença de Deus por causa da sua busca. E a presença, como eu disse anteriormente, objetiva de Deus. Você pode sentir ela em qualquer lugar. Em qualquer ambiente. A qualquer momento, a qualquer hora. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, é o seu propósito. Manifestar a sua presença de acordo com aquilo que nós buscamos. E lá, em Êxodo 19, nós vemos algo interessante. Daquilo que Deus fez na vida do povo de Israel. Fazia 3 meses que o povo tinha saído do Egito. Chegaram até o Monte Sinai. Acamparam ali ao pé do monte. E a Bíblia diz que Deus chamando a Moisés e falou com Moisés ali no monte. E Deus falou com Moisés dizendo: olha Moisés, fala para o povo o seguinte. Manda eles se santificarem, porque amanhã eu vou aparecer diante de todo o povo e vou manifestar a minha glória. Todos verão. E eu vou falar com vocês. Esse era o propósito e a vontade do Senhor. E Deus então falou com Moisés. E Moisés foi até o povo e falou, relatou ao povo.
E lá em Êxodo 19, verso 18, 19, está escrito assim, ó. Quando Deus se manifestou, olha só. E todo o monte, Sinai, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, Deus lhe respondia em alta voz. Detalhe, Deus falou com Moisés dizendo, ó, uma buzina vai tocar bem alto. E à medida que essa buzina for se estendendo, vai chegar a hora e o momento de o povo subir para que eu fale com o povo. E o povo presenciou o quê? Tudo isso, um monte fumegando, ardendo como uma fornalha, né? A fumaça subia como uma fornalha, o monte tremia grandemente. Aquele som de buzina estrondoso, e o povo vendo e ouvindo tudo isso. E lá em Êxodo 29, 18, 19, diz assim, e todo o povo ouviu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe, e disseram a Moisés, fala tu conosco, e nós ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo ficou com medo da presença de Deus, porque a maneira como Deus se manifestou ali, amado, era para botar medo em qualquer um. Imagina um monte Sinai, tremendo, um monte tremenda, a buzina tocando, relâmpago, trovão, fumaça. Olha só que ambiente que Deus criou naquela ocasião. O povo vendo aquilo ficou muito temeroso. Falou, não, Moisés, não, para. Fala você conosco, vai lá falar com Deus, traz para nós o recado, fica assim. A gente não vai subir nesse monte, a gente não vai falar com Deus não. Eles ficaram com medo disso. Então eles colocaram Moisés em seu lugar para ser o intermediador, por causa do medo. Agora, por que Deus se manifestou dessa maneira com o povo? Por que Deus manifestou coisas que botaria medo no povo? Deus não poderia ter se manifestado numa presença, né, numa luz branca, um som de harpa maravilhoso, convidativo, né? Que convidasse a todos a virem. Deus não poderia ter colocado ali, sei lá, uns anjos ali, falando, não, vem povo, Deus aqui, vem aqui, porque aqui está bom demais, essa luz aqui está maravilhosa. Deus podia ter feito, Deus podia. Mas justamente Deus coloca um relâmpago, um trovão, um terremoto, uma buzina, uma fumaça, algo tenebroso. E lá em verso de número 21 diz, e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se achegou aonde? À escuridão, onde Deus estava. Em outra Bíblia vai estar escrito, em outra tradução, que Moisés se achegou à nuvem escura. Olha só como que Deus se manifestou, e uma nuvem escura. Quem é que vai se chegar a uma nuvem escura, amado, uma situação como essa? Então por que Deus ele fez isso? Por que Deus não manifestou de uma maneira diferente, de modo que o povo se sentisse bem e fosse convidado a estar na presença dele? Existe uma resposta para isso, e a resposta está lá no verso de número 20. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, a parte A do verso. Deus veio para vos provar. Tudo isso que vocês estão vendo é uma provação. A palavra provar aqui, ela vem do hebraico nazav, que significa tentar, tentação. Mas a Bíblia nos diz em Tiago capítulo 1, verso de número 13, que Deus, ele não tenta ninguém e nem pode ser tentado. Peraí, então como é que... Então por que está escrito aqui que Moisés diz que Deus veio para vos tentar? É aí que está a questão. A palavra nazav em hebraico não significa somente tentação, mas significa também teste, testar. Então tentação não se encaixa aqui, porque senão seria antibíblico. Mas a palavra teste se encaixa. Então Deus veio para testar o povo. Aí vem uma outra dúvida, né? Mas espera aí, por que testar o povo? Então quer dizer que Deus não sabia qual seria a reação do povo? Você vê que a gente sai de um ponto de interrogação, cai em outro. A Bíblia às vezes é assim, amados. A gente sai de uma dúvida e cai em outra dúvida. Então, por que Deus então queria testar o povo? Amado, quando você quer testar algo, vamos supor que você tem um aparelho na sua casa, está desligado lá faz tempo. Você quer testar ele, você obviamente vai ligar, pôr na tomada, apertar o botão, porque você não sabe se ele está bom. Então você quer testar para ver se ele está bom ou não. Ou seja, é a título de quê? De conhecer e saber como que o aparelho se encontra, por exemplo. Ou como você vai testar, sei lá, algum produto novo de limpeza, você vai ter que usar o produto de limpeza para ver se ele vai funcionar ou não, né?
Então você está testando o produto. Então você vê que o testar está vinculado ao quê? A ignorância. Ou seja, eu não sei como que vai acontecer, que vai dar certo, então eu tenho que testar para saber. Mas esse testar de Deus não está vinculado à sua ignorância, porque Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Ele é onisciente. O testar também está vinculado ao ensinar. E é isso que estava acontecendo aqui com o povo. Nós sempre instruímos a nossa filha, a Laura, né, a não guardar segredo. A gente sempre falou para ela, não pode guardar segredo da mamãe nem do papai. E ela sabe disso, ela é instruída dessa maneira, né? Então, se acontecer alguma coisa, alguém fizer algo, falar algo, ela está instruída a não guardar segredo. Então ela não guarda. Mas uma certa feita, eu contei um segredo para ela e falei para ela não contar. Falei, não conta para a mamãe, isso aí é segredo. Eu sabia que ela ia contar para a mãe dela. Por quê? Ela foi instruída assim, eu sabia que ela ia contar. Então eu não fiz isso, eu fiz um teste com ela, mas eu não fiz um teste para saber qual seria o resultado, eu já sabia qual seria. Eu fiz um teste com ela para me ensiná-la e pôr aquilo em prática que ela já tinha aprendido, para que ela aprendesse ainda mais. E de fato ela foi lá e contou para a mãe dela o segredo que eu tinha contado. Aí ela disse, ó pai, não pode esconder nada da mamãe. Então o que Deus fez aqui foi testar o povo. Deus estava testando o povo naquela ocasião. Então, amados, muitas das vezes a presença de Deus, ela não vai se manifestar em nossas vidas em uma coisa linda e maravilhosa. Muitas das vezes não. É no momento da luta, é no momento da adversidade, é no momento da dificuldade, que muitas das vezes Deus se manifesta em sua presença. Nem sempre você vai encontrar Deus no templo. Muitas das vezes você vai encontrar Ele lá no deserto. Foi isso que aconteceu com João Batista. Ele foi para o deserto, porque ali estava a voz que clamava no deserto. E muitas das vezes Deus está lá. O mais importante de tudo é que nós temos que estar no querer e na vontade de Deus. Porque o Senhor Deus é aquele que nos ama e trabalha em nossas vidas constantemente. Não há nada que nós possamos colocar diante de Deus, de modo com que Ele diga, é muito difícil para mim. Não, antes a Bíblia Sagrada nos diz, as suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão tapados, então Ele pode te ajudar e fazer a obra, Ele pode ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua oração. Então não cesse de orar e clamar ao Senhor, porque como o pastor Claudinei diz aqui nessa noite, no tempo oportuno, na hora e no momento certo, Deus vai bradar na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus tem um propósito para ela se manifestar. Não só tem um propósito, como é segundo a vontade de Deus. Eu não mando na presença de Deus. E ela vai se manifestar de acordo com o querer dele. Amado, tem uma certa feita, eu não sei se eu contei isso aqui em alguma ocasião, mas eu estava buscando a presença do Senhor. Graças a Deus, tem uma constância, que nós vivemos em uma busca cada vez mais intensa na presença de Deus, enfim. Mas em um determinado momento, em uma determinada ocasião, acontecia de Deus manifestar a presença dele justo naquela hora, naquele momento que eu dobrava meu joelho para falar com Deus. Isso aconteceu por várias vezes naquela ocasião. E tudo era maravilhoso, é maravilhoso, mas sentir a presença de Deus é maravilhoso. E teve uma vez que eu dobrei meu joelho para ali buscar a presença de Deus, e eu não senti absolutamente nada da presença de Deus. Eu fiquei muito triste, confesso, fiquei muito triste, porque, poxa, era tão comum, era normal já acontecer naquele exato momento, naquela ocasião, naquele horário. Naquele momento eu não senti nada da presença de Deus. E aconteceu de eu ter que sair, eu estava de moto, e quando eu saí, eu estava de moto no meio da rua, eu senti a presença do Senhor vindo sobre a minha vida, de uma maneira tão maravilhosa, que eu comecei a chorar ali dirigindo, e eu sentindo a presença de Deus, e ali, né, se segurando para não virar errado, não bater, observar a sinalização do trânsito, enfim. E Deus falou profundamente no meu coração, não é no teu momento, é no meu momento. Então não é na hora que você quer, é na hora que Deus quer. E hoje em dia, amado, infelizmente, se marca um horário para a presença de Deus.
As pessoas marcam um horário para a presença de Deus se manifestar e acontecer. Nós não mandamos na presença de Deus. Aí se faz campanha de avivamento e fala, não, porque nessa campanha vai acontecer um avivamento. Mas por que não pode acontecer antes? Por que não pode acontecer depois da campanha? Nós não mandamos na presença de Deus. Ela acontece de acordo com o querer e a vontade do Senhor. E hoje em dia se marca um horário, não, naquele dia, naquele horário, Deus vai bradar e vai acontecer um mover. Amado, o mover pode acontecer a qualquer momento, basta nós colocarmos a nossa boca no pó, dobrando o nosso joelho e clamar e buscar a presença de Deus. E o mover pode acontecer na sua vida, no seu quarto ali, porta trancada, você pode sentir a presença de Deus. Talvez a sua casa venha tremer, talvez ela não trema, mas não importa. O importante é Deus manifestar a presença dEle na sua vida, no momento dEle. E é a presença verdadeira, não é a emoção do coração do ser humano, mas de fato a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Então é na hora dEle, é no momento dEle, no momento de Deus. E não no momento que o homem quer que aconteça. 1 Reis 19, 11, 12, olha só o que diz. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Aí o profeta saiu, olha só. E eis que passava o Senhor, e como também um grande e forte vento que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto passou, e Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ali estava Deus. Nem sempre Deus vai estar no fogo. Nem sempre Ele vai estar no terremoto. Nem sempre Ele vai estar no vento forte. Às vezes é na brisa suave que Deus se encontra. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele manifesta a sua presença de acordo com a sua vontade. Bendito e exaltado seja Deus. Moisés olhou para a escuridão, amado, e foi em direção à escuridão, porque Deus estava na escuridão. Olha só, Deus estava na escuridão, aquela escuridão, aquela nuvem escura, né? Ali estava Deus. Quem que podia entender que Deus estava na nuvem escura? Amado, se você tem uma visão de uma nuvem escura, a primeira coisa que a pessoa vai achar, deve ser o diabo, alguma coisa do mal, não é possível. Deus vai se manifestar numa luz clara, iluminada, que pode cegar alguém, mas numa nuvem escura, não faz sentido. Mas por quê? Porque Deus se manifesta de acordo com a vontade dEle, meu amado. Esses dias a Laura estava ouvindo um louvor, né, de criança, sabe aquele louvor de criancinha? Sabe, bem simplesinho de tudo? Amado, não é que eu sentia a presença de Deus naquele louvor? Eu acho que eu devo ser a única pessoa no mundo que sentiu a presença de Deus naquele louvor, não é possível. Porque é uma música de criança, e eu senti a presença de Deus naquela ocasião, que eu comecei a lacrimejar, me deu uma vontade muito grande de chorar. Deus manifesta sua presença, amado, de acordo com que nós nos dispomos diante dEle, e é segundo a vontade dEle. Quantas vezes eu senti a presença de Deus lavando louça lá em casa? Lavando louça, eu senti a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus em qualquer momento, em qualquer ocasião, basta você se dispor, e Deus, segundo a sua vontade, Ele manifesta a sua presença. Bendito, exaltado seja Deus. Então, às vezes, a presença de Deus vai estar na escuridão mesmo, meu querido. Às vezes, é passando por um momento, quem sabe, de desemprego, que você vai encontrar a presença de Deus. Às vezes, é passando por uma dificuldade financeira. Às vezes, passando por uma enfermidade. Quem sabe, um conflito familiar, ou quem sabe, um obstáculo ministerial. Há maneiras como Deus trabalha. E às vezes Deus, Ele proporciona e permite aquele acontecimento para que nós possamos nos achegar à sua presença. Então não ache que Deus vai manifestar a presença dEle na sua vida de uma maneira grandiosa. O milagre dEle vai acontecer naquele momento que você vai estar dando risada. Às vezes não é nesse momento. Às vezes não é no momento de alegria, às vezes é no momento de choro. Às vezes é no momento de lágrima. Às vezes é no momento em que você pensa em desistir, em que a luta te aperta, onde as dificuldades parecem ser maior do que a sua fé. É nesse momento que muitas das vezes Deus vai manifestar o seu poder e a sua misericórdia e vai realizar o milagre dele sobre a sua vida. Porque a presença de Deus
ela é a fonte de todas as bênçãos. E nós muitas das vezes estamos interessados mais na bênção do que na presença. Êxodo 33, 2, 3. Olha o que Deus fala para Moisés: enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei, olha o que Deus fala para Moisés, eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Olha o que Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou mandar um anjo, porque não dá para subir com o povo, é um povo de dura cerviz, ou seja, não se prostra, eles não querem nada comigo, eu não vou subir, se eu subir, eu vou acabar consumindo eles no caminho. Então, vamos fazer o seguinte, eu mando um anjo, e através desse anjo, então, a obra vai acontecendo. Olha o que Moisés responde para Deus. Êxodo 33, 15. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Olha que ousadia. Não, eu vou mandar um anjo para que tudo ocorra e vocês recebam a vitória. Mas ele falou: não, eu quero o Senhor conosco. Não quero anjo nenhum, não, quero o Senhor. Se o Senhor não for conosco, então não vamos nem sair do lugar, não nos faça subir daqui então. Se o Senhor não for conosco, eu não quero. É uma ousadia muito grande, não é? Mas Deus, Ele sabia e conhecia o coração de Moisés. E Moisés achou graça diante do Senhor. E o Senhor então concedeu a Moisés aquilo que ele estava pedindo naquela ocasião. Mas o que eu quero destacar aqui é que Moisés não estava interessado na bênção, mas sim na presença de Deus. O interesse dele maior era na presença do que na bênção. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou dar a bênção para vocês. Vocês vão ser vitoriosos, os povos vão fugir de vocês, vocês vão derrotar todos. Moisés falou: não, mas não é isso que eu quero a tua presença juntamente conosco. Diferente de Jacó, né, amados? Porque Jacó, ele fez totalmente o oposto, né? Gênesis 32, 24, 26, ó. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha só que contraste. Moisés falou: ó, não, se a tua presença não for, se o Senhor não for, eu não vou. Aqui Jacó já totalmente o oposto, né? Falou: não, quer ir embora, pode ir, mas deixa a bênção aqui para mim. É lógico que a gente sabe que Deus não teve aquilo por mal e abençoou Jacó. Mas há um contraste aqui, né? E o interessante que eu queria destacar aqui é que, por que fizeram louvores para Jacó, né? Aliás, para Deus, né? Falando sobre Jacó, e não fizeram louvores para Moisés? Já deve ter ouvido, né? O corinho, né? Que fala: Jacó segurou o anjo, não deixou subir. É conhecido de toda a igreja. Mas fizeram um louvor para Jacó, né? Que fala de Jacó, louvor para Deus, né? Lógico. Mas não fizeram nenhum de Moisés, né? Um corinho, né? Conhecido como esse. Não fizeram. Por quê? Porque geralmente, amado, o homem está mais interessado, o ser humano, o cristão está mais interessado na bênção do que na presença de Deus. Isso é natural, é comum do ser humano. Mas nós não fomos chamados para viver a nossa humanidade, a nossa carnalidade, mas vivermos a espiritualidade da parte de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu vindo agora para o culto, a gente encontrou no caminho, sei lá se é um baile, uma festa, sei lá, alguma coisa assim, e um punhado de gente na rua, ali dentro, até ficou difícil para passar ali com o carro, por causa do trânsito que estava meio conturbado, e um punhado de gente na calçada, e dentro do lugar lá, e muita gente mesmo, sabe? E tinha muita gente lá que estava até sem blusa, ali, de short e tal. Aí eu até comentei com a minha esposa, falei: olha que interessante, né? Essas pessoas, né, eu me coloquei no meio também, porque sou um ser humano, e também sou tendente, né, às fragilidades humanas. Falei: essas pessoas que estão aí hoje, se amanhã elas se converterem ao Senhor Jesus, às vezes não vai na igreja porque está frio. Mas está lá numa festa mundana, num baile mundano, de bermuda e de camiseta. E provavelmente vai ficar até tarde. Mas às vezes para ir para uma vigília todo agasalhado não vai.
Às vezes para acordar de madrugada e orar, não ora também. Às vezes para vir para a igreja num culto, numa época como essa, também não vai para o culto. Por quê? Porque às vezes está interessado mais do que naquilo que lhe dá prazer. E muitas das vezes não na presença de Deus. Moisés não estava interessado na bênção, mas estava interessado na presença. Porque Moisés sabia que a presença de Deus era melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter e obter. Moisés sabia, a presença de Deus, amados, é a fonte de todas as bênçãos. Ela é melhor do que a bênção. A presença de Deus é melhor do que a bênção. Então, quando você passar por um momento de dificuldade, quem sabe você já está passando, lembre-se de encontrar no seu coração esse tipo de sentimento. Se não existir, peça a Deus. Fala: Deus, ainda que o Senhor não me ajude em nada, eu ainda assim estarei na tua presença, porque é a tua presença que eu quero para a minha vida. Aleluia. É isso que Abacuque falou. Não importa o que aconteça na minha vida, não importa o que eu passe, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu ainda vou continuar na tua presença, Deus. Daniel foi um que se importou com a presença de Deus. Daniel não se importava com as consequências, como Moisés também não se importou. Você lembra o que Deus disse para Moisés? Falou: ó, se acontecer de eu ir junto com vocês, eu vou acabar consumindo todo mundo durante o percurso. O que Moisés falou? Não, então a gente não vai. O Senhor tem que ir conosco. Moisés não estava preocupado com as consequências do que poderia acontecer. Do mesmo modo com Daniel. Daniel não se preocupou com as consequências de ter a presença de Deus em sua vida. Daniel 6, verso 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. O que aconteceu aqui? Os príncipes da época ali, do reinado de Dário, eles ficaram com inveja e ciúmes de Daniel. Porque Daniel, ele estava se despontando tanto ali no reinado, que eles olharam para aquele e falaram: não, isso não pode. Como é que esse homem vai ser um governante e crescendo? A gente tem que fazer alguma coisa contra esse homem. Carol, prepara o louvor em nome de Jesus. A gente tem que fazer alguma coisa contra a vida desse homem. Então, eles inventaram algo. Falou: vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma lei, fazer o rei assinar e dizer: ó, não pode, durante determinado tempo, não pode orar, buscar, não pode clamar a Deus nenhum, não pode pedir nada, tem que pedir só ao rei. Levou até diante do rei, o rei, né, sendo iludido por aquilo, acabou assinando aquele decreto. E aí eles pegaram e falaram: bom, já está assinado, então vamos agora ver o que Daniel vai fazer. Chegaram lá, Daniel estava fazendo o quê? Orando. E o texto diz: Daniel, pois, quando soube do edito que estava assinado, entrou na sua casa e foi fazer o quê? Orar. Daniel sabia que foi assinado o dito: quem orar vai morrer, vai ser jogado para os leões. E mesmo Daniel sabendo, ele fez o quê? Foi orar e buscar o Senhor. Amado, ele não estava preocupado com as consequências, porque ele queria a presença de Deus. E muitas das vezes nós nos preocupamos com as consequências. Ah, não, se vir a Jesus, vai ser muito doloroso. Não, se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar disso, vou ter que abandonar aquilo. Eu vou ter que, eu vou ter que abandonar muita coisa. Eu vou ter que deixar daquilo que eu gosto, daquilo que eu faço. Se preocupa com o quê? Com as consequências. Porque não prioriza a presença de Deus. Nós temos que nos preocupar em buscar ao Senhor, porque a nossa salvação depende disso. Pode vir, Carol, orar, louvar o Senhor. A nossa salvação depende disso. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos moradas, amados, de Deus. O Senhor habita dentro de nós, a sua presença já está aqui em nós. Isso acontece pelo Espírito Santo, através do que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então você tem a presença de Deus dentro de você. Você lembra de Sansão, que tinha uma força extraordinária para vencer seus adversários? É o mesmo Espírito Santo que está sobre a sua vida, meus amados.
Você lembra de Davi, que foi contra o gigante, mesmo não tendo espada, escudo e armadura, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus? É o mesmo Espírito Santo que está sobre a sua vida. O mesmo Espírito Santo que concedeu vitória a eles lá no passado, é o mesmo que habita dentro de mim e de você. A presença de Deus faz parte da nossa vida, e se nessa noite você clamar pela presença do Senhor, a ser manifesta dentro de você, Ele vai manifestar, e o milagre vai acontecer sobre a sua vida. Você vai ver, amado, na sua vida, com os olhos da fé, eu digo no sentido espiritual, as coisas tremerem, as estruturas se abalarem, e Deus mover coisas que você sabe que você não pode mover. Deus vai fazer, porque Ele é poderoso, e Ele, quando promete algo, Ele cumpre. Não importa o tempo em que Ele prometeu, não importa quantos anos faz que Ele te falou. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e o que Ele disse, Ele há de fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Quantos creem nisso? Levante a sua mão e adore, bendiga o nome santo de Jesus. Pode soltar, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Adore o Senhor nessa noite. A presença de Cristo Jesus está sobre a sua vida, está sobre a sua alma, em seu coração. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Feche seus olhos. Chegou a hora de falar com Deus. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Dobre os joelhos Fala com e o Senhor. sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Busque pela presença do Senhor nessa noite. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus,
mais a tua presença. Tua presença é o que queremos, Deus. Meus olhos, Senhor Deus, nós queremos, Senhor, no teu agir e manifestar a tua presença em nossas vidas, Pai. Manifesta, Senhor, a cada dia mais o teu milagre da tua obra sobre a vida dos teus servos, Deus. Oh, meu Senhor Jesus, e manifesta em nossas vidas a tua presença, Pai. Nos faz sentir mais e mais o teu Santo Espírito, para a honra e glória do teu santo e adorado nome, aleluia. Oh, Ramai, coloquei a minha surecabialabassuri, canarabalabás. Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que o Pai que vê, que te ouve em secreto, Ele vai te abençoar publicamente. Sabe o interessante, amados? Que na casa do judeu, na época, não existia quarto. Era apenas um cômodo. Apenas os mais ricos tinham um quarto. Então quer dizer que Jesus falava isso para as pessoas ricas? Não. Jesus estava falando do secreto, do particular, do coração do ser humano. Então não importa o lugar em si, mais importante é que o seu secreto diante de Deus esteja ali, no seu coração, na sua alma. E o Senhor Deus que te ouve em secreto, publicamente faz a obra e o milagre. Quantos crêem nisso, aplaudam o nome santo do Senhor Jesus nessa noite. Que Deus abençoe.